Oi, pessoal. Voltei com mais um vídeo, porque vocês estão deixando bastante perguntas, e como eu sou do direito, eu gosto de falar sobre direito, falar de leis, e estou vendo que vocês estão interessados, então eu estou gostando de fazer esses vídeos falando sobre isso, porque é minha área e eu gosto de fazer isso. Bom, eu vou fazer esse vídeo curto, porque no último vídeo eu fiz um vídeo bem longo, que eu analisei aquele dossiê Raluca parte 2, que eu analisei e fui explicando que na minha visão ali ele estava cometendo um crime ou não, né? E aí vocês ficaram com algumas dúvidas, aí deixaram mais perguntas no meu Instagram. Eu vou responder todas as perguntas, comentários que vocês deixam lá. Vou respondendo aos poucos, porque muita pergunta, muito comentário. E se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram, tá? E deixarem lá suas perguntas, suas dúvidas, quiserem que eu fale sobre um tema específico, eu falo. Eu vou fazendo os conteúdos, porque, como eu disse, eu gosto, é minha área. Eu separei algumas perguntas, algumas poucas perguntas, que eu percebi que o pessoal estava com bastante dúvida. Então, eu vou lendo essas perguntas e vou dar um esclarecimento aqui para vocês. Bom, uma das perguntas é o seguinte: eu comentei sobre isso no meu último vídeo, e acho que lá, não sei se lá não ficou muito claro, mas várias pessoas ficaram com dúvida, que é o seguinte: o juiz pode obrigar o Jean a falar como testemunha? Bom, como que funciona essa questão, né, do depoimento em juízo? O depoente, quando a pessoa está sendo acusada e o acusado vai prestar o depoimento dele, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, né? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, como acusado, a pessoa tem a possibilidade de exercer o direito ao silêncio. Porque no vídeo o Raluca fala, o juiz vai te obrigar a falar. Não é bem assim, né? E aí no vídeo eu até expliquei que o juiz não vai obrigar o Jean a falar nada, da forma que o Raluca diz. Se o Jean ele for chamado como acusado, ele pode sim exercer o seu direito ao silêncio, pode não responder as perguntas e está tudo bem. Agora, se ele for chamado como testemunha em algum outro processo, a testemunha ela presta compromisso de dizer a verdade em juízo. Então, a testemunha ela não tem essa faculdade de não responder as perguntas, de ficar em silêncio. Na verdade, ela não tem a faculdade de ficar em silêncio, mas ela pode responder as perguntas dizendo: não sei, não tenho conhecimento sobre isso, não posso esclarecer isso. Isso a testemunha pode dizer sem problemas. A testemunha não pode ficar calada, que é um direito que o depoente tem, que o depoente acusado tem. Né? A testemunha não tem, porque a testemunha firma o compromisso de dizer a verdade, e quando ela está ali em juízo, ela está à disposição da justiça para elucidar os fatos. Então, ela tem esse dever de contribuir para a elucidação dos eventos. Então, ela tem que falar. Mas o fato de ela ter que falar não significa obrigatoriamente que ela vai falar o que uma parte ou outra parte quer. Ela pode simplesmente dizer, não sei, entendeu? E tá tudo bem. Eu acho que as pessoas perguntaram isso por causa do trecho do vídeo, né, que o Raluca fala, o juiz vai te obrigar a falar. E não é assim, o juiz não obriga ninguém a falar, dessa forma que eu expliquei. Bom, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu separei é o seguinte: se ficar provado em juízo que o Raluca cometeu crimes, ele pode ser preso? Depende, porque é o seguinte: a gente está vendo os vídeos serem publicados, na minha visão e na visão de muitas outras pessoas, o Raluca está sim cometendo crimes, né, principalmente os crimes contra a honra, e até do estelionato sentimental, que eu comentei no primeiro vídeo, que na minha visão ele cometeu o estelionato sentimental contra aquela senhorinha, e aí lá no primeiro vídeo eu expliquei, se alguém quiser ir lá no primeiro vídeo. Então, na minha visão, ele cometeu sim estelionato sentimental. E de todos esses crimes, o Raluca pode ser preso?
Primeiro, todas essas questões têm que ser levadas ao judiciário, vai passar pelo crivo do juízo, e, se for o caso, com a condenação, aí sim a gente vai falar de eventuais penas sobre tudo isso que está acontecendo, né? Mas isso não significa necessariamente que vai ocorrer a prisão. A pena restritiva de liberdade é a medida mais extrema do direito. A gente costuma falar que é a última ratio, né, que é a última razão do direito, porque é a medida mais extrema. Então, se for possível apenar a pessoa de outras formas, será apenado de outras formas. E aí serão analisados os bons antecedentes, questão se é réu primário, se não é. Réu primário é quem nunca foi preso antes, assim, digamos assim, para ficar fácil de entender. Réu primário é a pessoa que nunca foi presa antes, não passou por um processo judicial e foi condenado e não foi preso. Isso é réu primário, no prazo dos últimos 5 anos, né? Porque quando a gente fala de réu primário, a gente está falando de quem não sofreu sanção condenatória de pena restritiva de liberdade nos últimos 5 anos. Então, passou os 5 anos, é como se a pessoa voltasse a ser réu primário depois de 5 anos, entendeu? Vamos supor, então, que João é preso hoje, vamos supor que João foi preso e tem uma condenação, é preso, e na data de hoje João consegue sair da cadeia, cumprir a sua pena, e na data de hoje ele sai da cadeia. Daqui a 5 anos, é como se João voltasse a ser réu primário, porque o réu primário dele, digamos assim, digamos que ele só perde o réu primário por 5 anos, entendeu? Espero que esteja conseguindo explicar para vocês. Mas só vale por 5 anos. Assim, quando a pessoa deixa de ser réu primário, isso só vale por 5 anos. Depois a pessoa volta a ser réu primário depois de 5 anos, entendeu? Só que isso não acontece quando a gente está falando de antecedentes criminais. Quando a gente fala de antecedentes criminais, independente se aquilo foi anterior a 5 anos ou não, aquilo continua constando na ficha da pessoa. Então é possível, por exemplo, uma pessoa ser réu primário porque ela não foi presa nos últimos 5 anos. Mas a pessoa foi presa há 10 anos. Se ela foi presa há 10 anos, depois desses 10 anos não foi presa de novo, ela é réu primária. Entendeu? A pessoa é réu primária. Só que essa pessoa tem maus antecedentes criminais. Por quê? Porque o antecedente criminal, ele puxa ali a vida pregressa da pessoa lá atrás, entendeu? Enquanto o réu primário ele só puxa os 5 anos, os antecedentes criminais ele vai bem mais além. Ele vai olhar se a pessoa sofreu alguma sanção, foi réu em algum processo no período além de 5 anos, entendeu? Então, apesar de a pessoa ela pode ser réu primário e ter maus antecedentes. Só que eu estou falando isso só por uma curiosidade mesmo. Não sei se o Raluca já passou por uma situação dessas ou alguém envolvido ali. Só que a pena de prisão, ela envolve todas essas questões. Então, são questões técnicas que têm que ser analisadas. E, como eu disse, a última medida ali do judiciário aplicada a alguém é a pena de prisão. É um caso muito extremo, né? Então, não sei se ficar comprovado se o Raluca cometeu o crime, se ele vai preso. Vai depender dos bons antecedentes, de ser réu primário ou não, e de um conjunto de outros fatores, né? Mas, enfim, espero que tenha ficado claro. A terceira pergunta. O Raluca ameaçou processar alguém. Isso é crime? É crime ameaçar processar alguém? Eu até deixei separado aqui, ó, uma colinha aqui do vadimeco. Isso aqui é o vadimeco. Isso aqui é o vadimeco. Aqui tem as leis do país, né? Todas as leis do país estão aqui, muda todo dia praticamente. Então, todo ano a gente tem que ficar trocando esse vadimeco, mas as leis do país estão aqui. E o Código Penal,
Ele, lá no artigo 147, ele vai descrever o que é crime de ameaça, que é o seguinte: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe, aí que você presta atenção, de causar-lhe mal injusto e grave. Quando o Raluca diz que vai processar fulano, ele está ameaçando praticar uma conduta que cause mal injusto e grave? É grave? É um mal injusto e grave processar alguém? Depende. Se a pessoa que está processando achar que é o direito dela, ela não vai achar que está causando um mal injusto e grave à pessoa, entendeu? Então, é crime ameaçar, processar alguém? Não é crime. E existe a garantia constitucional do direito ao acesso à justiça. Todo mundo pode, se sentir violado no seu direito, entrar com o processo, se estiver devidamente fundamentado para isso. Então, o Raluca falar que vai processar fulano, vai processar ciclano, isso não configura o crime de ameaça. O que pode ser encarado aí, talvez como uma forma de crime, é a forma que ele fala, né? Se ele diz, eu vou te processar, seu isso, seu aquilo, e começa a proferir uma série de xingamentos, aí ele pode incorrer num dos crimes contra a honra, né? E principalmente aí na injúria e na difamação. E eu falei bastante sobre injúria, difamação e calúnia no vídeo que eu reagi ao dossiê Raluca parte 2, em que eu aponto ali todos os crimes que ele praticou na minha visão. E ali eu aponto todas as injúrias que ele cometeu, e foram muitas, na minha visão, que eu reagi ao vídeo dele. Se vocês procurarem voltar aqui, vocês vão poder assistir ao vídeo. Ali eu falei bastante sobre isso. E outra pergunta. Essa é uma pergunta longa, mas eu achei bom trazer, porque eu acho que muita gente tem esse tipo de dúvida. Que eu peguei esse comentário de uma pessoa que respondeu ao meu comentário que eu fiz num vídeo de um canal grande, que eu estava explicando. Eu fui lá no comentário e expliquei como funciona o segredo de justiça, né? E aí várias pessoas responderam com outras dúvidas, e essa pergunta foi uma das dúvidas, que é o seguinte: a pessoa perguntou assim: expor alguém ao ridículo é crime ou não é? A gente já sabe que é crime de difamação. Se você assistiu ao vídeo no qual eu reagi ao Raluca, ao dossiê Raluca, você já sabe que expor alguém ao ridículo é crime de difamação. Então, sim, é crime. Continuando. Os vídeos que o Raluca faz de trollagem não se encaixam nisso? Eu não assisti aos vídeos de trollagem do Raluca. Então, eu não poderia responder de forma concreta. Só que tem uma linha complicada aí entre liberdade de expressão e difamação, injúria, principalmente quando envolve esses criadores de conteúdo que fazem trollagem. Porque aí tem até outras questões que estão sendo envolvidas, porque você está trollando uma pessoa. Aquela pessoa sabe que está sendo trollada, ela sabe que a imagem dela vai ser usada, porque você não pode expor a imagem da pessoa sem a autorização dela, entendeu? Então, aquela pessoa precisa consentir para que o vídeo da trollagem vá para o ar, porque senão você não pode expor aquela pessoa. Então, tem muitas questões aí envolvidas que, para responder se tais trollagens configuram crime ou não, a gente primeiro tem que ver se realmente eram trollagens, né? Realmente a pessoa não sabia, e se a pessoa realmente não sabia, posteriormente ela autorizou que o vídeo fosse postado, entendeu? Então essas questões têm que ser analisadas para responder esse ponto. Continuando. Ele, o Raluca, né, expôs as conversas privadas assim das pessoas e transformou elas em o Raluca, voltando. Ele, o Raluca, expor as conversas privadas assim das pessoas e transformar elas em motivo de piada, independente do que elas fez, não seria expor ao ridículo? Sim, seria expor ao ridículo. Eu falei isso
no vídeo anterior, que independente do que o Jean L tenha feito, independente da gravidade do que ele fez, do quão reprovável tenha sido a conduta do Jean L, independente disso, isso não dá o aval para que o Raluca venha na internet como um justiceiro, querendo produzir conteúdos difamatórios sobre ele, porque não é no YouTube que você vai correr atrás dos seus direitos, é no judiciário. Então, se você acha que o Jean L, se o Raluca acha que o Jean L teve alguma conduta ofensiva contra ele, contra fulano ou ciclano, é no judiciário que se resolve. E quando o Raluca vem na internet produzir vídeos com a intenção de difamar aquela pessoa com a justificativa que a pessoa foi isso ou aquilo, Raluca, acaba cometendo crimes, entendeu? Acaba perdendo sua própria razão. Então, independente do que o Raluca fez, obviamente, isso não dá o aval para o Raluca expor ele, o Jean, da forma que foi feito. Outra pergunta. O Raluca só fez o vídeo porque se sentiu ofendido primeiro. Isso não justifica que o Raluca só deu as respostas grosseiras porque ele foi provocado primeiro? Então, aqui tem até algo que eu quero falar, que é o seguinte: eu realmente vi até alguns YouTubers grandes falando sobre isso, que mas o Raluca está respondendo porque primeiro ele foi provocado. Primeiro ele se sentiu provocado, né? Então, assim, eu não acompanhei essa história desde o começo, eu meio que peguei o bonde andando. Mas, pelo que eu vi, né, começou ali, alguém produziu conteúdo, foi o Digo, mas antes do Digo, foi o Raluca que fez o vídeo do Jean L, né? Então, o Raluca se sentiu ofendido porque alguém produziu conteúdo que o ofendeu, na visão dele o ofendeu. Isso dá o direito do Raluca retribuir a ofensa também em vídeo. Existe uma coisa nos crimes contra a honra, eu falei bastante dos crimes contra a honra no outro vídeo, que eu reagi ao dossiê Raluca parte 2. Existe uma coisa nos crimes contra a honra que chama retorção imediata. Retorção imediata, que é assim: alguém ofende você e você ofende a pessoa. Na hora. A pessoa pratica calúnia contra você e você pratica calúnia de volta contra a pessoa. A pessoa injuria você e você comete injúria de volta contra a pessoa. O nome disso é retorção imediata. Quem faz a retorção imediata não comete crime, porque você está agindo sob forte emoção. A pessoa está xingando você está respondendo de volta. Só que essa retorção, ela tem que ser o quê? Imediata. É algo imediato, do calor do momento. Então, não é você sofreu um xingamento, que é injúria. Então, você sofreu um xingamento que é injúria, a retorção imediata não é você ir para sua casa, refletir, e depois de algumas horas ou no dia seguinte voltar, xingar a pessoa, e se você for processado, falar: mas eu só xinguei porque ela tinha me xingado. Aí eu vou perguntar: mas xingou quando? Xingou ontem. Isso não configura a retorção imediata, porque a retorção imediata, ela é imediata. Então, quando alguém comete um crime contra a honra de forma imediata, quando alguém recebe um crime contra a honra, que seja calúnia, injúria, difamação, e imediatamente, no momento imediato, responde a esse crime com outra injúria, com outra calúnia ou outra difamação, a pessoa que recebeu o xingamento primeiro e retornou o xingamento, ela não comete crime, porque ela está fazendo o quê? Retorção imediata. A primeira pessoa que emitiu o xingamento, sim, cometeu o crime. A pessoa que revidou o xingamento, não. Entendeu? Mas isso precisa de ser de forma imediata. E por que eu estou explicando isso? Porque é o seguinte: o Raluca, ele se sentiu ofendido com os vídeos, né? Até lá, ele foi lá, fez o conteúdo, porque se sentiu ofendido. Mas quanto tempo depois ele fez os vídeos? Foi o que? Dias, semanas depois?
e principalmente porque ele fez um vídeo, apagou, fez outro vídeo, apagou, fez outro vídeo, não é? Isso pode ser configurado como retorção imediata. Ele teve tempo de dormir, de pensar, de refrescar a memória, de gravar um conteúdo, ver que não ficou bom, ir lá gravar de novo, ver se ficou bom, editar e postar. Isso pode ser enquadrado como retorção imediata. A retorção imediata ela é o que? Imediata, entendeu? Então, todo o processo de produção de vídeo, de postar, de pensar no que vai falar, de passar um dia, 2, 3 dias até publicar o vídeo, isso é algo imediato? Então, respondendo, pode ser enquadrado como retorção imediata, entendeu? Bom, foram essas as perguntas que eu separei para responder. Eu sei que eu poderia responder a muitas outras perguntas, mas como eu disse, eu vou respondendo aos poucos. Se vocês quiserem, eu faço outros vídeos. Me sigam no canal, né? Porque se vocês gostarem, eu posso continuar produzindo esse conteúdo. Se vocês quiserem, eu posso reagir ao vídeo do Digo, aquele Putz Digo, que ele fez. Será que o Digo cometeu algum crime ali naquele vídeo que ele fez? Se a gente pegar aquele vídeo do Digo para analisar, será que tem alguma calúnia, alguma injúria, alguma difamação que ele tenha praticado contra o Raluca? Porque a gente viu que o Raluca praticou bastante esses crimes contra a honra, contra o Jean e contra o Digo, né, no dossiê Raluca parte 2 que eu reagi. Mas será que o Digo também não cometeu algum crime contra o Raluca? Eu não sei, eu não me lembro do vídeo, faz bastante tempo que eu assisti, mas se vocês quiserem eu posso assistir de novo e fazer esses apontamentos. Será que não tem algum crime ali? Que o Raluca levando essa questão para o judiciário, isso não pode prejudicar o Digo? Será? Fica aí a pergunta para vocês. Se vocês quiserem, eu faço esse react aí. Bom, me sigam no meu Instagram, advmiranda.1, e podem deixar lá suas dúvidas e comentários. Eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo e vou respondendo aos poucos. Mas por enquanto é isso, pessoal. Até mais.